Boa noite a todos. No vídeo de hoje vamos conversar sobre um assunto complexo, no entanto, essencial, importante e urgente: as relações sociais entre pretos ou negros, se preferirem brancos e índios. Mas antes de começar, é importante falar o óbvio. Nosso grupo é formado por pessoas brancas. Nunca sofremos ou sofreremos racismo em nossas vidas. Nossa cor de pele ou origem nunca foi motivo de exclusão, discriminação ou artefato para diminuir nossa existência. Sendo assim, para podermos começar a falar sobre isso, buscamos materiais de pessoas com a mais pura propriedade para falar sobre o tema, pois apenas podemos falar sobre o que enxergamos, nunca sobre o real sentimento que as ações que diretamente não nos alcançam geram. Então, para começar, é preciso entender que as relações sociais no Brasil de hoje são reflexo de 4 séculos de escravidão, de pessoas africanas e seus descendentes, da instrumentalização e catequização de indígenas, sempre pela força de pessoas de origem ou família europeia. Ainda hoje, quando ligamos a televisão ou mesmo uma rede social, podemos encontrar denúncias de invasão às terras indígenas por grileiros, devastando a vida e história de milhares de pessoas. Além disso, denúncias da perpetuação do preconceito racial no Brasil, o tratamento diferente de policiais em razão do local de serviço, entre muitos outros exemplos que corroboram com o entendimento que o Brasil é ainda um país muito preconceituoso. O professor de Direito, Silvio de Almeida, categoricamente conceitua esse preconceito como estrutural. Segundo ele, as relações histórico-econômicas, políticas, sociais e até mesmo religiosas estruturalizaram esse preconceito. Assim, não há como falar em capitalismo, como o de hoje, em divisão de classes, e não falar na estruturalização do racismo. Ele acaba por moldar as grandes e pequenas relações sociais em nosso país. Para exemplificar um pouco, podemos analisar medidas como o pós-abolição da escravidão. A vida de praticamente todos os ex-escravos se forjaram na mais pálida pobreza, tornando mais discrepante a divisão de classes no Brasil, que se mantém até hoje. Após com o subsídio de contáveis imigrantes europeus pelo governo, no final do século XIX, começo do século XX, deixou sobre as luzes a tentativa do governo de tornar a população mais branca, não apenas na pele, mas no pensamento, como também demonstra Abdias de Nascimento no livro O Genocídio Negro do Brasil. Ao mesmo tempo, tínhamos no Brasil um incentivo à ideologia de Gilberto Freire, a qual instaurava no Brasil a falsa ideia de democracia racial. Até hoje podemos ver resquícios dessa época. Um tempinho atrás, por exemplo, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, falou que no Brasil não tem racismo, no melhor estilo racista. Como falamos no começo desse vídeo, o assunto é realmente muito complexo. Para entendermos o hoje, uma longa caminhada deve ser percorrida, e para mudar, outra longa caminhada precisamos percorrer. As mínimas coisas devem ser combatidas. Outra vez, ao ligarmos a TV, nesse caso um jornal policial, primeiro percebemos que a enorme maioria dos casos noticiados são em comunidades mais carentes. Quando alguém é enxergado como suspeito nas milhares de abordagens policiais violentas, na grande maioria das vezes não é branco e muito menos mora em Alphaville. Quando na mais inocente história infantil, imaginamos um anjo, ele é sempre branco. Quando olhamos o número de presos no Brasil, a grande maioria das vezes são pessoas negras. Bom, foi bem perceptível que ao longo desse vídeo falamos apenas de racismo. Na nossa opinião, não há como falarmos dessa relação sem falar do fator predominante, o preconceito. Mesmo que brando, plantado e regado em nossos pensamentos, ou até mesmo nas formas mais agressivas, será o preconceito que forjará essas relações. Enfim, muitas coisas precisam ser feitas para mudar. Políticas públicas e econômicas devem estar em consonância com as lutas sociais, sempre visando uma sociedade justa, ou o mais próximo possível dela. Ainda hoje, temos um olhar europeu ou norte-americano sobre os mais plurais assuntos, e por vezes negando ou tornando amaldiçoado tudo aquilo que vem da África. As palavras acabam por ser duras, mas ela é apenas um retrato de uma realidade muito mais complexa. Por fim, agradecemos esse tempinho e alertamos novamente que para entender melhor essas situações, é preciso sempre buscar ouvir aquelas pessoas que dia a dia sofrem com esse mal.